Boa noite, Batista Alicerce. Boa noite, jovens. Boa noite. Essa querida irmã aceitou o desafio quando eu pensei na série de mensagens sobre família e pensei nessa ideia de falarmos sobre a família como um projeto de Deus. Nós fomos trabalhando juntos em equipe e chegamos a essa proposta, né, de cada domingo trabalharmos uma época desse projeto. Começamos com o namoro, noivado, passamos pelo casamento com o pastor Norberto. E hoje nós estamos entrando em uma fase da construção desse projeto de Deus que é a família, uma fase tão rica, tão linda, tão profunda que é a maternidade. Hoje Zilmara vai compartilhar algo muito especial para o coração das mães. Domingo que vem, no Dia dos Pais, a gente vai ouvir uma palavra direcionada ao coração dos pais. Vamos falar sobre paternidade. Mas hoje você vai receber uma palavra que eu tenho convicção de que vai abençoar a sua vida, que vai edificar sua caminhada, se você já é mãe ou se você deseja ser uma mãe. Com certeza o que você vai ouvir hoje aqui vai te encorajar, vai te encher de esperança e de alegria pela oportunidade desse ministério maravilhoso que é a maternidade. Eu quero orar pela Zilmara e quero que você estenda sua mão em direção a ela para abençoá-la e acolhê-la como uma mensageira desta noite. Senhor, nós te agradecemos pela vida da tua filha. Estendemos nossas mãos sobre ela, pedindo, Espírito Santo, derrame sobre tua filha, Senhor, unção e autoridade, para ministrar aquilo que vem do teu coração para o nosso. E nós estendemos nossas mãos também como igreja para dizer que a recebemos e a acolhemos como a mensageira que o Senhor separou para nós nesta noite. Por isso, Senhor, usa a vida da tua filha para falar profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Boa noite, gente. O pastor e a Adriana me fizeram o convite para vir. Eu falei, gente, mas eu fiquei assim, sabe? Que eu falei, meu Deus, eu tenho medo. Porque em casa é mais difícil, não é? A gente está em casa e falar em casa. Quem que acha que a gente, quando está em casa, ainda é mais difícil? E eu fiquei muito feliz. O Senhor, há uns anos para cá, Ele vem falando para mim, não fala não, sabe, pastor? Aí eu não posso falar não, né? Falei logo sim. Orei, falei sim, e hoje pela manhã foi uma bênção. Eu só passei muitas horas, né? A gente saiu daqui, já era 3 da tarde, e agora vai ser quase uma vigília, né, pastor? E a gente vai falar hoje sobre maternidade, algo que eu amo, e sobre família. O projeto Família, ele está inspirado no Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam, e todo o Salmo 127. E é algo maravilhoso. Como o pastor falou, hoje é o 3º dia. No primeiro dia o pastor falou sobre noivado, que foi impactante. Como ter um casamento, o casamento, ele começa no noivado. Na verdade, nem é no noivado que o pastor disse, é na escolha. Então, quando você escolhe bem, os jovens que estamos aqui com tantos jovens, né? Quando você dá ouvido ao Espírito, você vai ter uma esposa do Senhor. E a esposa, a mulher, o homem também, um cônjuge, um casamento firmado na rocha. Então, foi muito impactante. O pastor Norberto, semana passada, falou sobre casamento. E ele trouxe o casamento à luz da palavra, como aquela aliança inquebrável. Então, ele falou, foi tão impactante que ele falou sobre aliança e sobre contrato.
Porque o contrato, ele pode ser ele é quebrável. E a aliança não, porque a aliança é eterna. Então, quando tem uma aliança com o Senhor e aliança com o seu cônjuge, o casamento é eterno. Então, essa série, na próxima semana, é sobre paternidade e é algo que eu amo família. A gente iniciou esse projeto, ele falou sobre morada, e hoje foi tanto de morada que eu estava, meu Deus, meu coração. A gente iniciou um projeto que chama Minha Ponto Morada. O ponto é porque o minha teve um ponto no meio, e depois veio a morada, que é a morada que a gente busca no céu. Então, a nossa vida, ela iniciou e teve um ponto. E eu, como mãe, dei continuidade depois desse ponto. Então, a gente tem um Instagram, temos tal, que chama Minha Ponto Morada, que é isso. E a maternidade é mãe gerar além de filhos. Quando a gente está gerando, a gente está ali gravidinha. Eu tenho 3 filhos, uma nora, um neto e outro neto que está no forninho, que está sendo gerado. E eu sempre falo para minha nora, a gente não sabe ali o que está gerando, sim ou não? É um menino, mas a gente já está ali abençoando aquele filho. Aquele neto, a gente já ama com tanto carinho, com tanto que parece que eu já conheço ele há tantos anos. E isso é gerar. Isso que nós mães, o Senhor, quando colocou esse projeto das mães gerarem, era para gerar vida mesmo. E vida em abundância, vida e vida. E vida com propósito. Então, a gente quando gera um propósito, porque a gente está gerando para o Senhor. E hoje eu vou falar para vocês o quanto a fé de uma mãe gera um propósito. E quero convidar vocês para ler Êxodo 2, de 1 a 10. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor? Pode passar o próximo. Quero convidar vocês a ler junto comigo, pode ser? Que aqui na igreja a gente lê, né, pastor? A Bíblia. Vamos lá juntos, gente? Volta, por favor. Certo homem, vamos juntos, igreja? Certo homem da família de Levi casou-se com uma levita. A mulher engravidou e teve filho. Ela percebeu que se tratava de uma criança especial. Por isso, a escondeu durante 3 meses. Não podendo mais manter o segredo, preparou um cesto de papiro, impermeabilizou-o com piche e pôs a criança dentro dele. O cesto ficou flutuando por entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã mais velha do bebê procurou um local que pudesse observar o que aconteceria a ele. Pouco depois, a filha do faraó chegou ao Nilo para se banhar e suas escravas ficaram caminhando pela margem do Nilo. De repente, ela avistou o cesto que ainda flutuava no meio dos juncos e mandou que uma escrava fosse buscá-lo. Ao abrir o cesto, ela encontrou a criança, um bebê que chorava. Ela ficou com pena da criança e disse: esse bebê deve ser dos hebreus. No mesmo instante, apareceu a irmã do menino e disse a ela: a senhora quer que eu vá e consiga entre os hebreus uma mulher para amamentar o bebê? A filha do faraó disse: sim, vá. A moça foi e chamou a mãe da criança. E a filha do rei do Egito disse à mulher:
leve esta criança, amamente-a para mim, e eu pagarei você. A mulher levou a criança e a amamentou. Quando a criança foi desmamada, a mãe apresentou-se à filha do faraó, que o adotou como filho, e deu ele. Amém? Podem se assentar. Em meio a um decreto de morte, essa mãe não deu ouvidos ao decreto. Ela não aceitou. Qual mãe teria essa coragem? Ela pegou, amamentou o filho durante 3 meses, e o decreto foi quando o bebê nasceu. Começou ali aquele decreto. E essa mãe, ela teve tanta coragem que ela ficou ali amamentando. Eu imagino que ela ficava pensando e orando. E quando o bebê chorava, aquele acalento, com certeza, eram com lágrimas e oração. Porque gerar dói, muitas vezes, não é mesmo? Dizem que um grande testemunho, ele é gerado através de lágrimas. Já ouvi muito falar sobre isso, sabe? E nós, mulheres, mães, eu tenho o privilégio de ser mãe. E eu me inspiro muito em Joquebede, porque eu sempre achei ela uma mulher que não temesse. Acho que mansa, só não sou mansa, mas eu sou como Joquebede, sabe? Aquela mulher de muita fé. E ela e a família toda foram instrumentos de Deus para cuidar de Moisés e para salvar Moisés. Porque ela, quando fez ali aquele junco, montou aquela cesta, ela não teve ideia, não veio da cabeça dela, veio. Foi inspiração do Senhor. E quando ela teve essa inspiração, eu imagino que ela orava, e nesse tempo ela se reunia com a família. Porque quando você monta um time, uma equipe dentro da sua casa, é diferente de você agir e fazer sozinho. Então, Joquebede ali, ela reunia a filha Miriam, o filho, o marido, e falava: nós vamos fazer. Não era ela que ia fazer. Nós vamos seguir o plano de Deus. E eu acho tão lindo que eu trabalho com RH, com pessoas, e eu sempre digo que Joquebede foi o primeiro salário maternidade que a gente vê. Porque ela recebeu para quem ia entregar o filho ser sacrificado, e ela recebeu para cuidar do filho. Então, ali já foi um salário maternidade, e muito bem pago, que eu acho que a filha do faraó não pagou pouco não, sabe? Ela foi generosa. E naquele tempo que Joquebede ficou com o filho, foi o tempo que ela encucou a palavra do Senhor. Então, nós mães precisamos encucar a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos. Muitos filhos vão achar que a gente não está bem, ou que a gente está errado. Sim ou não? Quem é mãe sabe disso. Os filhos vão falar mãe, porque a mãe, quando está pelo Espírito e não pela carne, ela vai no Espírito, no direcionamento. Quando a mãe diz sim, quando a mãe diz não. Quando a mãe ensina o caminho verdadeiramente. E eu acredito que Joquebede, naquele tempo que ela ficou com Moisés, foi o tempo na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, das pessoas que estão próximas, porque tem tanta gente próximo da gente, precisando ouvir a palavra, tantas crianças. Eu acho que depois da pandemia foi o período que mais teve filhos, vocês não acham, não? Porque tanta criança, ou é só aqui na igreja que tem muitos filhos, hein, pastor? Então,
Quantas crianças e que necessitam ouvir. E ela não se rendeu à realidade porque ela creu na promessa de Deus. E nós precisamos ser. E mães, o que vocês têm preparado para proteger o que Deus confiou a vocês? Gente, vocês receberam na entrada um papelzinho assim, meu projeto e o projeto de Deus? Não, né? O pessoal, os voluntários, ainda dá tempo para entregar para as mães? Pode ser? E as mães ficam de pé, por favor, que o pessoal vai entregar para vocês. As mães, quem não é mãe e vai ser mãe, anota também aí o projeto. O pessoal vai passar entregando para vocês. E a gente vai continuar, porque o relógio ali não para, né? Mãe, quem não é mãe, mas que deseja ser mãe, avó, então vão anotando aí. O meu projeto. E qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Durante essa série, a gente está falando sobre o projeto de Deus e o meu projeto. Então, o que eu quero? O que eu desejo? Está no projeto de Deus? E qual é o projeto de Deus para a minha vida? E aí, continuando a entrega que ativa o plano de Deus. Joquebede colocou o filho no Nilo, porque o lugar da morte virou caminho da salvação. E a filha do faraó, ela não tinha o mesmo conhecimento que Joquebede e que a Miriam, mas ela foi um instrumento de Deus. Joquebede foi a escolhida para amamentar, e para ela foi honroso ainda amamentar o filho. Imagina depois, quando a filha do faraó falou: agora é o momento da entrega, porque entregar não é fácil, né? E quero falar para vocês os desafios para as mães de hoje. Hoje, nós como mães, a gente passa por muitos desafios, que são esses decretos modernos, a rebeldia, a ideologia, os vícios. No passado, não tinha tantos vícios como hoje. Hoje, o celular, a internet, tantos outros jogos, e os nossos filhos acabam sendo contaminados. Por isso, o tão importante, nos 10 primeiros anos, né, nos 5 primeiros anos, nos 10, em cada tempo, inculcar a palavra do Senhor na vida dos nossos filhos. E como Joquebede, nós precisamos agir com discernimento bíblico, com oração e com... Por quê? Porque eles estão na vida. A gente não consegue blindar os nossos filhos. Eles vão para a escola, vão para a natação, vão conviver com vários tipos de pessoas. E quem vai inculcar isso somos nós, mães e pais, né? E eu quero falar para vocês 4 pontos que nós podemos aprender com Joquebede. Um deles que é ver com os olhos do Espírito. Em Êxodo 2:2, diz que vendo que era formoso. Então, vendo que era o filho, aquele filho amado. Imagina quanto tempo Joquebede desejou aquele filho, sonhou com aquele filho. Sabe, mães, pais que estão aqui, quando você deseja um filho, e ela imediatamente pensou, ela percebeu que ele não era um bebê comum, ele tinha um chamado, tinha um propósito, assim como o seu filho, os meus filhos. Deus escolheu para mim ser mãe dos meus 3 filhos, porque tinha um propósito, para eu cuidar de cada um. Deus confiou a mim, assim como Deus confiou a você.
E nós precisamos sempre olhar para os nossos filhos dessa forma. Qual é o propósito que o meu filho, qual é o legado que o meu filho vai deixar? Qual é o legado que eu vou deixar? Como eu estou forjando o caráter do meu filho? Quais são os frutos que eu vou deixar através da minha descendência? E o segundo ponto é preparar o cesto, que é oração, instrução, valores e limites. Êxodo 2:3 diz: tomou para ele um cesto de junco. E o cesto representa o preparo espiritual e emocional para lançar ali o bebê ao mundo, os filhos ao mundo. A oração, que é o ensino da palavra, que é aquele betume, é como a oração, inculcar a palavra, mães. Nós precisamos inculcar. Porque quando os nossos filhos vão para a universidade, vão para a academia. Academia faz bem? Sim ou não? Sim. Mas a gente tem visto tantos jovens se perdendo na academia. Porque eu quero ganhar músculo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, mães, nós precisamos, pais também, acompanhar os nossos filhos. A gente precisa ter uma liberdade de poder falar tudo com os nossos filhos e que eles tenham nós como conselheiros, como amigos, e não aquele pai que diz não e pronto. Então, eles precisam primeiro, compartilhar com vocês, porque hoje a gente, lá na minha morada, acompanha muitos pais que eles ficam sabendo as notícias dos filhos pela internet, porque é mais prático, é mais fácil. Talvez se o filho compartilhasse com ele, o filho não teria a liberdade, porque ele repreenderia. Então, a gente por isso precisa ensinar em amor. Ensinar e inculcar. O terceiro, que é soltar nas águas. Confiar no plano de Deus. Êxodo 2:3 diz que pôs o menino nele e o deixou entre os juncos no rio. Imagina, aquele junco, colocar aquilo que é assim bem rígido, né? Mas chega o momento que nós precisamos entregar ao Senhor. Joquebede confiou que quem guiaria aquele bebê era o Senhor. Não era, as águas iam levar, mas era o Senhor que estava cuidando. E muitas vezes nós precisamos entender que quem vai cuidar, quem vai guiar é o Senhor. Confiar, semear e plantar, que os frutos só vêm do Senhor. Então, ela entregou de todo o coração. E o quarto, que diz que crer que o filho voltará transformado. Êxodo 2:9-10. Leva este menino e cria-o para mim. Moisés voltou para onde? Para os braços da mãe. De onde ela sacrificaria, ou ela tinha uma estratégia. Então, as estratégias, quem dá é o Senhor. Confiar que o filho vai voltar transformado. Às vezes a gente, mãe, eu sou daquele tipo de mãe que sempre confiei que meu filho ia ser o primeiro na escola, por mais que as circunstâncias não dissessem. Mas eu acreditava e eu falava, você vai ser o primeiro. E você vai passar direto. Cadê o Gilmar Júnior? Está aí? Vai ficar de recuperação em 19 matérias. Teve uma vez que meu filho ficou em todas. Não, até em educação física, vocês já viram? Só não ficou em artes, porque eu ajudei ele a fazer o trabalho. Na última hora. Ele que não me escute. É sério. Eu falei, mas você vai passar. Vai fazer todas as provas. E o que aconteceu? Passou. Entende? Porque por mais que o seu filho não acredite, você acreditando,
é o que é importante. Nós, como Joquebede, não podemos desistir da nossa família, dos nossos filhos, de quem Deus nos entregou. E confiar que o filho vai voltar transformado. E ele saiu dali com uma promessa. Ele voltou para casa da princesa como um rei. E ele teve todo um processo que o Senhor fez para que ele chegasse até ali. E eu quero falar para vocês a minha experiência como a experiência de Joquebede, que eu também sou mãe. Queria chamar meu digníssimo para vir aqui falar comigo. Eu sou mãe de 3 filhos, do Kaique, da Larissa e do Gilmar Júnior. Eu tive o Kaique Nós não nascemos num lar cristão, não tivemos o privilégio de ir para um acampamento da igreja, como os jovens tiveram aqui hoje. E aí nós éramos do mundo. Então, o Kaique, quando chegou, ele já chegou, a gente tinha... Quando ele nasceu, nós tínhamos 1 mês de casado, né, meu amor? 2 ele meses. foi temporão. Boa noite, 2 igreja. meses. Ele tinha 2 meses quando chegou o nosso filho mais velho. E aí nós, logo em seguida, viemos para Brasília, que nós tivemos uma oportunidade aqui e fomos morar em cima de uma padaria. E nessa padaria, pão quentinho todo dia, né, meu amor? Verdade. E aí eu comecei a comer o pão quentinho, com manteiga, bem quentinho, aquele que derrete, sabe? Sinto até o cheirinho. E aí também fica mais gordinha. Aí eu comia o pão e ficava gordinha, comia o pão e ficava gordinha. Aí um dia eu comecei a ter muitos gases. E aí eu falei, agora, meu amor, eu preciso ir no médico, não é isso? Foi. E aí, quando você voltou do médico? Quando eu voltei do médico, o médico falou, você está grávida. Aí eu falei, mas não é possível que eu estou grávida. Porque eu, grávida, eu tomei o remédio direitinho. Não era? Eu estava fiel ao meu remédio. E aí o médico passou uma ecografia para mim. E eu fui fazer essa ecografia, eu já estava com 6 meses de gravidez da nossa Larissa. E aí eu falei, mas doutor, eu estava tomando todos os dias o remédio. E aí ele foi e disse que tinha os remédios Falsos. de farinha. Eu não estava tomando remédio de remédio. Na época, não sei se alguém aqui lembra, que é da nossa idade, né, que nós já estamos assim. E aí teve uma leva de medicamento de farinha. E aí eu tomava o remédio e aí fiquei grávida. E a gente, recém-chegado aqui, eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí meu marido, não sei se alguém já viu um marido assim, ele falava, vai dar tudo certo. Eu aqui agitada e ele, calma. Foi Deus que enviou, vai ser bênção, né? E aí eu falei, vamos então ligar, vamos preparar. E aí fizemos todo o processo para a gente fazer a ligadura. E aí quando chegou, o médico acabou o parto, fui para o quarto. No outro dia o médico foi visitar. E aí o Gilmar falou, o senhor ligou, deu tudo certo? E aí o que o médico te informou? Pois é, no momento lá que ele ia falar sobre o parto, aí ele falou assim, olha, eu não fiz a laqueadura, mas doutor, o senhor combinou que ia fazer. Ele falou assim, quem tem 2 pode ter 1. Então é melhor você não fazer a laqueadura agora, deixar mais para frente. E disse que eu era muito jovem também. Então a gente podia mudar de ideia no futuro. E aí ele falou, não, mas tem o DIU, a gente já passa esse tempo e você coloca o DIU. E aí fui colocar o DIU, gente. Coloquei o DIU, que valia por 5 anos. E aí ele, um dia, tinha uns 4 anos e meio, ele falou, vamos tirar o DIU, que está na época, e aí a gente faz para fazer a laqueadura, porque eu queria fazer a laqueadura, né?
E aí tiramos o DIU. E aí era para eu fazer uma ecografia daí a 30 dias. Voltei para fazer a ecografia. Fiz a ecografia, a mulher está lá. Parabéns, você está grávida. E aí eu falei, não, você não está entendendo. Não é gravidez. Eu quero ligar. Não, você está grávida. E ela ainda me disse que podia ser de trigêmeos. Vocês acreditam na época? Aí eu falei assim, na época eu nem sabia falar que está repreendido, né, meu amor? Porque eu não sabia isso, entendeu? Aí eu falei assim, não é não. Eu ia você está falar enganado. que fosse comigo, se eu estivesse lá na hora, eu falaria, é bênção. Gente, qual casa que os homens tudo acham simples? É só lá em casa? Para ele tudo é fácil, vocês acreditam? Só não é fácil trocar a lâmpada, consertar a torneira, aí é difícil, não é? Aí a gente põe uma plaquinha interditada e deixa. Ele bota sempre uma plaquinha. Também, agora o restante, ó, ter filho é fácil. Que mais? Que mais, gente, que é fácil? Ele acha que é fácil, né, meu irmão? E aí veio o Gilmar Júnior. Então, a nossa família era uma família que a gente achava que era uma família normal, né, meu amor? Passado um tempo, começou o Júnior com 1 ano e o Senhor começou a nos abençoar financeiramente. E a gente já estava estabilizado aqui em Brasília, já tínhamos 5 anos, 6 anos que estávamos aqui. E eu via assim vários amigos nossos que estavam passando por crise no casamento. E aí eu ficava pensando, o que eu vou fazer para a gente não chegar numa crise também? Porque eles começavam a crescer financeiramente, e aí trocava de carro, trocava de mulher, trocava de tal. Eu falava, meu marido não vai trocar de mulher não, eu vou continuar, né, meu irmão? E aí, ao mesmo tempo que a gente crescia financeiramente, eu tinha mais vontade de Deus. Eu tinha mais vontade, parecia que tinha algo que faltava dentro de mim. Eu tinha tanto medo, né? A gente era tantos cadeados lá em casa, cadeado para isso, cadeado para aquilo, porque eu pensava que só dentro da nossa casa que a gente estava seguro. Então eu sempre rezava, que a gente vem de uma família muito católica, e aí colocava os cadeados, porque que guardava era o cadeado, não era o Senhor. Até um dia que nós fomos surpreendidos dentro da nossa casa. Tudo que eu achava que era muito seguro, nós fomos surpreendidos. O Gilmar teve um assalto dentro da nossa casa, mas eles esperaram ele antes de chegar na rua de casa, e já levaram para a nossa casa. Então vocês imaginam, a pessoa que achava que o lugar mais seguro da vida era onde? Em casa. E aí a gente foi ver que não é o lugar mais seguro do Senhor. Eu aceitei Jesus e comecei a ir numa igreja bem pequena e queria levar ele comigo, mas ele não aceitava ir, entendeu, gente? Olha bem, uma cara de tão bonzinho e não aceitava ir para a igreja, né, meu amor? Nessa época você estava grávida do Júnior de 1 mês. Né? E aí eu aceitei Jesus, levei uns pastores, imagina assim, chamar o pastor Felipe, a Adriana, o pastor Norberto, todo mundo para ir lá em casa e fazer uma oração. Fez a oração. Aí no final falou, quem deseja ter esse Jesus e aceitar Jesus? Todo mundo aceitou Jesus, pastor. Aí quando saiu, eu falei, agora você aceitou Jesus, meu amor. Ele falou, não aceitei não. Ele não aceitou que aceitou, entendeu? Você já viu isso? A pessoa aceitar, mas não aceitar que aceitou? Não foi? É porque o pastor falou educadamente, eu fui educadamente, sabe? Aí depois que ele orou, ela falou, agora você aceitou Jesus. Não, mas não é assim não.
Eu demorei mais 4 anos Foi mais resistindo. 4 anos depois desse dia que ele aceitou. Eu falava, você aceitou? Ele, eu não aceitei. Falava assim, não aceitou que aceitou. Não, eu não. Aí a igreja foi lá para casa orar, era consagração, era oração, era culto, Porque eu era subir monte, descer monte. não desisti, entende? Da minha casa e da minha família. Porque ali, como Josué, eu tinha isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E o poder da mãe, o poder da oração, o poder da palavra. E eu sempre profetizava. Ele falava, não, eu não quero mudar de religião. Eu falava, eu e a minha casa, você faz parte da minha casa, meu amor. E dava um beijinho. Falava, olha, você é junto comigo, não tem jeito de descolar. Tem jeito da aliança? Não tem, né? No início, quando ela voltou da igreja toda empolgada, que foi uma benção e contando, eu falei, não, eu já tenho minha religião. Ela falou, mas qual é a sua religião? Qual é? Não, peraí, eu já tenho a igreja. Ela falou, qual é a igreja? Falei, deixa eu pensar. Aí pensei Ainda pensar qual que é a igreja. Aí falei, fomos naquela. Quando chegou no final da missa, é essa então? Eu falei, não, aí não é essa ainda, no outro vão em outra. Aí isso acabou ela me vencendo, porque eu não estava firme na rocha, né? Então, aí aos poucos eu fui cedendo. E aí quando fui convidado por uma pessoa que foi lá no nosso comércio para ir à igreja, eu aceitei. Porque ele perguntou se eu era crente. Porque tinha uma Bíblia em cima da nossa mesa, a gente compartilhava a mesa do escritório. E aí tinha uma Bíblia lá, sempre tem uma Bíblia. Aí quando ele chegou, ele viu a Bíblia, né? E eu rapidamente falei, eu não, mas minha esposa é. E então, até então, eu não me considerava crente, né? E aí isso era tipo na quinta, no domingo ele estava lá na igreja me aguardando. E aí foi a ministração e parece que tudo era para mim. Quando fez o apelo, eu fui lá na frente chorando absurdamente. Então, assim, a pedra virou uma... Hoje é para as mães, né? Então, mães, não desistam. E uma coisa que o Gilmar sempre fala, que se ele soubesse que era tão bom, eu tinha aceitado logo antes. E você tinha sido o primeiro. Tinha sido o primeiro. Porque, assim, é como eu tivesse encontrado a vida. Até então, achava que vivia. E encontrar Jesus fez sentido a vida. Ela era vazia para mim, né? E depois eu conheci a responsabilidade do sacerdote, né? Do homem da casa. E entendendo isso, eu que deveria ter levado a família para a presença do Senhor. E Jesus nomeou ela para me levar primeiro, para conhecer Ele, para eu hoje guiar a minha casa. Então, a responsabilidade é minha e eu que deveria ter assumido essa responsabilidade. Mas nunca é tarde, né? Hoje é comigo. E aí conhecemos Jesus, agora é com Ele. Eu falo, não, você precisa orar mais. E a nossa casa, nós conhecemos Jesus, o Gilmar foi para a igreja e eu e a minha casa servimos ao Senhor. E aí eu sempre usava esse versículo, porque é um versículo que eu amo. A nossa filha, Larissa, dos nossos filhos, era a que estava envolvida na igreja. Tia Carlinha, que está ali, ela tem um ministério de crianças e ela servindo na igreja. Ela sempre incluía os jovens, os adolescentes. E ela convidou a Larissa para servir no ministério infantil. E foi a Larissa, aquela jovem que não sabia. Aí o primeiro dia ela falou, mãe, eu tenho que aprender a trocar fralda, porque eu não sei. Aí voltou a jovem. Aí eu falei, não, pede alguém que já tem experiência. E aí no outro dia, ela chegou com o braço, como que, deu uma distensão muscular.
porque ela segurou muito um bebê, que ela era da sala dos bebês. Aí segurou o bebê, não estava acostumada, e aí deu uma distensão. E o nosso filho Kaique, que era o mais velho, ele não estava envolvido na igreja, não é Estava isso? servindo, sentava lá atrás. Por que ele ia para a igreja? Porque a gente que não abria mão. Tinha que ir. Nós nunca abrimos mão. Eu nunca abri mão dos nossos filhos irem para a igreja. Tinha dia que eles iam de cara emburrada dentro do carro. Mas ir para o culto era responsabilidade nossa. E era como tinha que ir para a escola, tinha que ir para o culto. E aí ele sentava lá atrás, e sentava, dia de ceia, pastor, trocava. Mas ele estava ali ouvindo, porque tinha um propósito. E passado esse tempo, a nossa filha Larissa servindo, e eu achando que eu cantava aquela música da Maris, que eu tinha passado, né, na prova, e agora era só bênção, que agora é só vitória. E aí passou um dia 24 de outubro de 2014. A nossa filha Larissa, ela ia orar, porque como ela estava no projeto, que era o mês de outubro, o mês das crianças, ia ter uma noite do pijama. E cada uma das pessoas iam orar em um determinado, no mesmo horário, que era 23 horas. E a nossa filha, voltando da faculdade, ela sofreu um acidente, 22h50. Antes ela mandou uma mensagem no grupo, dizendo que ia se atrasar um pouco, mas que ia chegar para orar. E aí ela não chegou mais. A gente não acha que os nossos filhos vão sair de casa, ou alguém muito próximo da gente, que não vai voltar mais. A gente sempre considera que vai voltar. Os irmãos acham que a irmã vai voltar. Às vezes, quem é irmão, que até tem algumas DRs, né? Meu filho no dia falou, já pensou se eu tivesse brigado com ela? Porque irmãos têm desentendimentos, mas a gente não sabe o dia que o Senhor vai escolher e recolher novamente. E aí naquele dia, eu recebi uma ligação e a pessoa falou, olha, é do bombeiro e a sua filha, você é mãe da Larissa? Na hora eu gelei. Falei, o que aconteceu? Falei, sou sim, o que pode? Eu já falei logo com autoridade, entendeu? Falei, sou sim, mãe da Larissa, o que aconteceu? Não, porque ela sofreu um acidente. Aí eu falei, fala o que aconteceu. E aí a pessoa que estava lá falou, senhora, a senhora precisa vir para cá, a senhora, o pai, a família, porque estou esperando o médico chegar para ver os sinais vitais dela. Falei, não, leva para o hospital aí mais próximo. Ele, não, tem que esperar o médico e alguém da família. E aí eu desliguei o telefone, liguei para o Gilmar, que a gente estava numa feira, e eu tinha voltado mais cedo para casa. E aí liguei para uma amiga. E aí nisso que eu saí de casa, vesti a roupa, eu e Kaique, comecei, que a gente tem o choque, né? E aí comecei a pensar, sinais vitais com o Kaique. Quando falo sinais vitais, é porque ela está morta, meu filho. Ela não está viva, não. Como que é isso? Não, eu vou ligar de novo para esse telefone, que foi um número desconhecido. Aí liguei no número. Aí liguei e falei assim, aqui moço, eu sou a mãe dela, me fala a verdade. Fui logo falando, tipo meio brava e com autoridade, me fala a verdade, o que aconteceu com a minha filha? Aí do outro lado, ele falava assim, ela morreu. E aí o meu chão caiu, porque a nossa filha era minha melhor amiga, minha companheira, a gente ia para congresso de mulheres juntos, a gente orava juntos, a gente ia para o salão de beleza fazer, a cabeleireira era a mesma, a manicure era a mesma.
Queria deixar um conselho aqui. Quem habilita não é a autoescola, é o pai e a mãe. Quando a gente tira a carteira, a gente não está pronto. A gente precisa dirigir ao lado dos pais até ele a gente gerar uma segurança. E ele dizer, filho, agora você vai indo devagarzinho, sabe? Então é um processo. E eu não fiz isso com minha filha. Eu não habilitei ela. Eu achei que estaria pronta pelo autoescola. Ela já se achava pronta, na verdade, né? Porque o sonho lá em casa são 3: o Kaique, a Larissa e o Gilmar Júnior. A Larissa, ela tinha vontade de ter um New Beetle rosa, tinha vontade de ter um carro tal, e porque ela não era desse mundo. O Senhor nos emprestou ela realmente por 18 anos para a gente cuidar, para a gente ensinar, porque tudo era diferente com ela, né? E quando foi ali no outro dia, que foi o sepultamento, a gente com o coração sangrando, né, porque é a maior dor que a gente pode passar nessa terra, de um pai ou de uma mãe, é sepultar um filho ou uma filha. E Deus ali deu força para que eu me posicionasse ali, no meio de tanto choro, para agradecer a Ele pela princesa que Ele deu. E aí eu tive força para dizer, estou entregando a minha filha para o melhor noivo, que é Jesus Cristo. E agradecer a Deus por 18 anos e 10 meses que nós tivemos uma princesa e realizou o nosso sonho. Mas agora ela está com o Senhor e nós cremos assim. E a gente, as pessoas sempre perguntam, o que mudou na sua vida, Silmara, depois que o Senhor recolheu a Larissa? O que você aprendeu com isso? Eu quero falar para vocês hoje o que eu aprendi no dia da nossa entrega, que foi uma entrega, né? A gente entregou, a gente devolveu. E nós não quisemos ser egoísta com a vontade do Senhor. A Larissa era uma moça muito vaidosa. Ela amava sapatos, amava roupas. E ela começou a trabalhar com a gente mais jovem. E a gente fazia as despesas e fazia tudo. O dinheiro que ela ganhava era para comprar acessórios, sapatos, vestidos, salto, que ela gostava daquele saltão, entendeu? E aí a Larissa faleceu. E eu tinha que escolher a roupa que a minha filha ia ser sepultada. Eu que ia escolher as roupas de ir para a festa, as roupas de ir para os outros lugares. E tantas vezes a gente saía de casa até numa DR, porque um se atrasou, porque o outro se atrasou. Não sei se na família de vocês acontece isso. E aí a gente saía ali, e aí eu fui escolher a roupa que a minha filha ia ser sepultada. A última roupa que ela ia usar. Ela não tinha mais oportunidade de usar. E sabe de uma coisa? Eu quero aquele. A mãe, o pai, e ali para mim, tem uma amiga que nós fomos para a igreja juntos, e naquele momento eu falei, Penha, tudo que a gente aprende, o que a gente fala, que a gente não leva nada dessa vida, é nada mesmo. É nada. A gente só deixa os momentos bons que a gente vive, mas a gente não leva. Não são as roupas, não são os sapatos, os acessórios, as joias. Às vezes nós, mães, fazemos tanta questão, é o dia das mães, não escolheu o presente que eu queria. A gente fica magoado por tão poucas coisas. Com quem? Com as pessoas que a gente mais ama. Ao invés da gente praticar a gratidão,
Naquele dia eu decidi ser grata. Eu decidi agradecer todos os dias da minha vida, porque Deus me deu a oportunidade de ter 3 filhos lindos, de cuidar de uma filha por 18 anos. Deus é fiel. E o mundo diz que a gente cria filho, o mundo diz que cria filho para o mundo. E nós dizemos que nós criamos filhos para formar famílias na presença do Senhor. Amém? Então, o filho mais velho casou. E eu tive o sentimento que estava casando ali um pastor, pelo posicionamento, pela fala, pelos louvores que ele ministrou lá no casamento dele. E a gente quer orar por vocês, pelas mães em especial nesse momento. Vocês podiam ficar de pé um minuto, para a gente entregar um mimo para vocês também. Queria pedir o pessoal para entregar esse mimo e dizer para vocês: não desistam dos filhos, não deixe de orar. Ore sempre, na entrada, na saída dos seus filhos. Cultive a oração. O nosso filho, o Kaique, que ele já era mais velho na época que o Júnior ainda era criança, e ele disse ali, voltando para casa: hoje, se tivesse sido eu que o Senhor recolheu, o que eu estaria entregando? Eu não estaria entregando nada, porque eu não servi até hoje. Ele estava ali na igreja somente recebendo ou por estar. E aí, naquele momento, o Senhor levantou ele também para servir, que é o que o Senhor nos chama. Nós viemos nessa terra para quê? Para servir. Eu queria dizer aos filhos que estão aqui: obedeça, que esse é um mandamento que aumenta os dias de vocês na terra. Obedeça pai e mãe, obedeça a Deus acima de todas as coisas, porque a proteção está nesse mandamento. Amém? Você que não é mãe, mas que está orando para ser mãe, levanta a mão que o pessoal vai te dar um aí também. Tem aqui, gente. Mas quem ainda não é mãe, ali atrás, mas a gente vai estar orando, porque nós queremos orar para todas as mães que estão presentes. Queremos orar para aquelas que querem ser mãe também, e por aquelas que por algum motivo passou por um processo como o nosso, que precisa de uma cura, de um milagre, né? Algo sobrenatural. Amém? Então, quero chamar os homens para estender as mãos sobre as mães que estão de pé, e os jovens também, para a gente interceder por todos aqui. Amém? Senhor Deus e Pai, estão aqui, Senhor, presente essas mães, Senhor, que aguardam, Senhor, um filho, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-las com esse projeto que elas têm te apresentado, Senhor, que o Senhor possa confirmar, Pai, e que o Senhor dê algo sobrenatural, que é a vida, Senhor. O Senhor é o dono da vida, Pai. Então, presenteia, Senhor, esta mãe, Pai, que deseja, Pai, receber um filho, em nome de Jesus. Também nós pedimos, Senhor, para todas as mães que estão aqui, uma proteção sobre os filhos, Senhor, sobre cada filha, sobre cada filho, que o Senhor derrame, Senhor, algo sobrenatural sobre cada um, que o propósito, Senhor, seja cumprido, Senhor, assim como foi cumprido com Joquebede, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós também oramos, Pai, por aqueles que passaram por algum motivo, Senhor, algum luto, que querem ser curados, Senhor, uma cura na alma sobre cada um nesta noite, Senhor. Faça um milagre, Pai, que o Senhor traga uma cura sobrenatural, que o Senhor faça um milagre, Senhor, nas famílias, Senhor, que passam por algum processo, Senhor, de luto, e que essa igreja, Senhor, sejam jovens, Senhor, que sejam ministrantes da Tua Palavra, que sejam
pregadores, que sejam missionários, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada um em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar um minutinho? E depois do nosso luto, nós passamos um processo de luto em todo momento, agradecendo o Senhor. As pessoas olhavam para mim e achavam que eu estava doente. As várias amigas, várias pessoas falavam: deixa eu olhar dentro do seu olho se você está bem, porque o Senhor cuidou. A gente tinha o Senhor em todo o tempo. Nos meus momentos de tristeza eu orava, falava: Senhor, se o Senhor me permitiu passar por esse luto, é porque o Senhor que vai me sustentar. E o Senhor nos sustentou, o Senhor me sustentou. Foi algo que, se eu falasse para vocês, eu não conseguiria passar, e não consigo passar. A Zilmara não consegue passar, ter a perda de um filho, mas o Senhor passou junto comigo. E aí veio a minha morada, onde eu comecei a falar com mulheres que passavam por momentos difíceis. Às vezes o momento difícil que a mulher passava era uma toalha que estava jogada em cima da cama. Entende, gente? Ou então o creme dental que ficou caído em cima da pia. E aí eu comecei ali a ajudar aquelas mulheres. E aí, com o passar do tempo, a gente viu que a gente precisava. As pessoas falavam: mas e os homens? E aí a gente começou a ajudar e a falar com famílias. Então, Deus tinha um chamado para um propósito sobre a nossa vida. Amém? E hoje nós temos um trabalho para casais que chama Minha Ponto Morada. Então, através desse processo que nós vivemos, nasceu esse projeto. E hoje a gente tem contribuído na vida de casais, fortalecendo as famílias. E para isso a gente tem servido, né, dessa forma. E nós estamos felizes, vivemos os melhores dias da nossa vida, mesmo passando por esse todo processo. Hoje nós podemos dizer que, como família, como casal, nós estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. Nós temos 32 anos de casado e hoje a gente está curtindo, porque quando a gente casou, nós tivemos logo os filhos, nós não tivemos tanto tempo para curtir o nosso casamento. Então hoje a gente considera que a gente é até novo convertido, não, novo casado, né, meu amor? Ainda somos avós, né? Isso aí. Demais. Obrigado, pastor. A gente está muito feliz. Amém. Você foi abençoado hoje por esse testemunho, por essa palavra, amém?